Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Joseilton, professor de filosofia. Pensa em um cara do contra. Sim, aquele cara que chegou na história para chutar o balde e propor, por meio da sua filosofia, um caminho completamente contrário ao que era proposto em sua época. Sua forma de apresentar seu pensamento e a ideia que sua filosofia trazia influenciou muitos famosos pensadores durante a história e até hoje surpreende e influencia muitos. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre Friedrich Nietzsche. E antes que eu me esqueça, se gostar do vídeo, dá um like para que mais pessoas encontrem esse conteúdo no YouTube. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro do mundo da filosofia. Bora pro vídeo? Friedrich Nietzsche foi um filósofo, escritor e crítico de grande influência. Nascido na Alemanha, era filho, neto e bisneto de pastores protestantes, e ainda com 5 anos de idade ficou órfão do pai, ficando aos cuidados da sua mãe, da sua avó e da sua irmã mais velha. Tudo caminhava para que Nietzsche seguisse os passos do seu pai e se tornasse um pastor. Com isso, dedicou-se muito à leitura da Bíblia e aos 14 anos recebeu uma bolsa de estudos para preparar-se para o pastorado. Mas em meio aos seus estudos religiosos, combinado à literatura alemã e aos pensadores clássicos, começou a questionar alguns pontos fundamentais do cristianismo. Então, adeus pastorado. Formou-se em 1864 e continuou seus estudos em teologia e filosofia clássica. Em 1883, Nietzsche publicou um dos seus livros mais conhecidos, Assim Falava Zaratustra. Nesta obra estão as ideias-chave do pensamento de Nietzsche: a ideia do super-homem, de transmutação de valores, de espírito senhoril e a ideia de eterno retorno. Em suas ideias, apresenta duras críticas, principalmente à moral cristã. Após conhecermos um pouco desse pensador, é hora de refletirmos sobre a sua filosofia. Destaco aqui uma consideração muito importante. O pensamento de Nietzsche é muito vasto, influenciando muitas áreas da filosofia, mas por hora vamos nos ater a 2 pontos: a crítica de Nietzsche ao racionalismo e à moral. O fato é que desde o início da filosofia, o homem enfatiza de forma considerável a sua racionalidade. Assim, até a modernidade, a razão esteve no centro de inúmeras reflexões filosóficas, sendo considerada capaz de desvendar a realidade e a si mesma. Mas o cara do contra, sim, é ele mesmo, Friedrich Nietzsche, questionou as teorias mais tradicionais e seus fundamentos. Nietzsche entendia que tais ideias não passavam de criações meramente humanas. Considerava que, diante da ciência de uma experiência trágica, dolorosa e terrível, atribuir razão à existência e aos acontecimentos ajudava a suportá-la. Outro ponto forte da crítica de Nietzsche foi a ideia de verdade. Enquanto muitos pensadores buscavam uma verdade absoluta e cada um achava a sua verdade, Nietzsche atentou-se a essa existência de diversas verdades. Segundo ele, o homem motivado pela vontade de verdade, pelo desejo de encontrar uma verdade capaz de justificar sua existência e dar-lhe sentido, o ser humano navegava entre as teorias criadas historicamente e a criação de novas teorias, atribuindo o valor de verdade ao que lhe parecia interessante. Porém, para o filósofo, esse tipo de verdade, em especial quando era transferido o sentido de existência humana a alguma instância exterior, como o céu, a vida eterna ou uma vida após a morte, como ensinava o cristianismo, por exemplo, não fazia sentido. Era apenas mais uma verdade dentre tantas verdades. Com isso, era impossível para Nietzsche considerar como absoluto os valores tradicionais. Nesse contexto, até o conceito de bem e mal, verdadeiro e falso, torna-se relativo. Seu pensamento trouxe à tona aspectos não racionais da natureza humana, como os instintos vitais, o desejo, a vontade de potência ou vontade de poder, a força e a guerra.
Em meio a uma época onde a racionalidade humana era de certa forma supervalorizada, Nietzsche dedicou-se a desvendar as origens dos principais conceitos e valores defendidos pela tradição racionalista. Assim, denunciou que eles foram criados em circunstâncias determinadas, ainda que a maioria os julgasse eternos, propondo assim a inversão dos valores considerados tradicionais. Daí a ideia de antirracionalismo na filosofia de Nietzsche, pois questionava o racionalismo moderno, negando assim a possibilidade do conhecimento verdadeiro e absoluto. Outro balde que Nietzsche chutou foi no campo da ética. Cai para nós, não poderia ser diferente. Embalado pela sua crítica à racionalidade da época, principalmente sobre verdades absolutas, e sua dura crítica à moral cristã, Nietzsche propõe que a moral deveria ser submetida à vida e não a valores externos à própria existência humana. Daí a ideia de transvaloração. Seu pensamento foi marcado por uma forte defesa à força vital do ser humano, a qual ele considerava o único valor absoluto. Para ele, submeter a força vital a valores considerados absolutos era um grande erro. Neste contexto, Nietzsche defende a ideia de que o indivíduo verdadeiramente forte seria aquele que não negasse a vida e não submetesse os seus instintos em favor de outra realidade, como, por exemplo, o céu dos cristãos. Com isso, a conclusão que obtemos é que Nietzsche entendia a necessidade do homem obedecer o impulso vital, pois, como um ser da natureza, luta pela sobrevivência, combate para crescer e torna-se predominante não a partir de qualquer moralidade ou imoralidade, mas porque é um ser vivo e porque a vida é simplesmente vontade de poder ou vontade de potência. E aí, pessoal, o que acharam? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se quiser acrescentar algo ou fazer alguma pergunta, coloque aqui nos comentários. Fico por aqui. Forte abraço a todos e até mais.